Nós vemos no texto de Isaías, no capítulo 14, qual foi a motivação de Lúcifer ao se rebelar contra Deus. Por que é que Lúcifer se rebelou contra Deus lá no céu? Veja, o texto diz assim: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Outro verso diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou como vimos em outras versões da Bíblia, serei como Deus Altíssimo. Serei igual ao Altíssimo. O desejo de Lúcifer ser igual ao Altíssimo era de receber a adoração tributada somente ao Criador. Ora, o Senhor Deus é adorado porque é o Criador de todas as coisas, é o mantenedor de todas as coisas. E agora Lúcifer, uma criatura, queria ser adorado, queria ser reverenciado, honrado como o Deus Criador. Na verdade, que ele queria reinar no lugar de Deus. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. O desejo de Satanás de usurpar o trono de Deus também se revela nas narrativas da tentação. No encontro entre Jesus e o tentador, podemos descobrir bastante sobre a natureza desse conflito. Aqui vemos a realidade do grande conflito entre Cristo e Satanás, mas desenrolada de maneira bastante nítida e expressiva. O Senhor Jesus foi tentado por Satanás. Após o seu batismo, o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto e depois, então, ele foi tentado por Satanás. Veja lá o texto. Vejamos o que a Bíblia diz em Mateus 4, dos versos 1 a 11, sobre o conflito contra Cristo e Satanás, a antiga serpente, o diabo. Vou ler a partir do verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito do deserto para ser tentado ao diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Quem é o tentador? Satanás. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual era o desafio aí? O que Satanás estava fazendo, estava desafiando? Como Satanás estava desafiando o Senhor Jesus? Mostre que você é o filho de Deus. Mostre, você é mesmo filho de Deus? Se você é o filho de Deus, mostre, então, o filho, mostre. Mostre de que maneira? Transforme essas pedras em pães e daí sacie a tua fome. Prove, mate a sua fome. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto o Senhor Jesus tirou da Bíblia, de Deuteronômio 8:3. A resposta do Senhor Jesus estava fundamentada na Bíblia. A resposta às tentações de Satanás sempre deve estar fundamentada na Bíblia. Mas vamos lá, continuamos agora o desafio de Satanás. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Veja, irmãos, Satanás agora estava usando também a palavra de Deus. Olha, na Bíblia está escrito que os anjos podem dar, você pode dar ordem aos anjos para que eles te cuidem de você, para que nada de mal aconteça. Então, novamente o desafio. Se você é filho de Deus, atira-te daqui para baixo. E aí os teus anjos vão te segurar. Mostre que você é o filho de Deus. Dê a voz de comando aos outros. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente uma resposta tirada das Escrituras. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas veja, Satanás ainda não se deu por vencido. Ele tentou ainda pela terceira vez o Senhor Jesus. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha, qual era a função de Jesus? Para que Jesus veio a esse mundo?
justamente para resgatar a humanidade, para resgatar todos os reinos, para resgatar todos os seres humanos. E agora Satanás estava falando assim, olha, para com esse negócio de ter que se sacrificar, vamos fazer um negócio aqui, vamos resolver nós dois. Você fica prostrado diante de mim e eu te dou todos os reinos, você não precisa mais se sacrificar. O que você quer fazer, que é resgatar o mundo, nós podemos fazer dessa maneira. Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Novamente o Senhor Jesus citou agora Deuteronômio 6, verso 13. Qual era a verdadeira intenção de Satanás? A intenção de Satanás era ser adorado, era colocar-se no lugar do Criador. Vamos resolver esse problema do planeta Terra. Você não precisa se sacrificar, basta me adorar. Mas aí o Senhor Jesus ordenou a ordem para que Satanás se retirasse, e uma nova citação bíblica. Retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Como é que Jesus resistiu às tentações de Satanás? Fundamentado nas Sagradas Escrituras. Como é que nós podemos resistir às tentações, irmãos? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Sim, quando nós somos tentados, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar textos da Bíblia e vai dizer qual que é o caminho, como diz o verso, esse é o caminho, andai nele. Mas como é que nós podemos lembrar, irmãos? Então, podemos lembrar aquilo que nós estudarmos. Portanto, é imprescindível que nós estudemos a Bíblia, com afinco. E as lições da Escola Sabatina são uma bênção para isso, irmãos. Um estudo sistematizado, um estudo diário, para que você aprenda mais sobre a palavra de Deus. Aprendendo sobre a palavra de Deus, nós vamos ter vitórias sobre as tentações. Veja o texto de Efésios, capítulo 6, verso 12. Mas a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que a perseguição é por causa daquela pessoa que nos fez mal. Pensamos que o mal está no governo, ou o mal está na nossa relação de trabalho. O mal está na inveja das pessoas. E é isso que nos aflige? Não, irmãos, na verdade o que nos aflige é o poder do inimigo. São os poderes, as potestades, os dominadores desse mundo de trevas. A nossa luta, irmãos, ela pode se apresentar de uma maneira material, de uma maneira concreta. Mas a nossa verdadeira luta é uma luta espiritual. Nós estamos no conflito entre o bem e o mal. E nesse conflito nós somos afligidos, nós somos provados, nós passamos por tribulações. Mas a Bíblia quer, irmãos, a Bíblia diz que nós podemos ser vencedores através do Senhor Jesus Cristo. Vencedores nessa luta espiritual. Que Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe a você, que é um vencedor em Cristo Jesus.